Fala, meu povo! Demorei, né? Demorei, pô, quadro cheio. Pô, o café demorou um pouco a passar, mas tô na área. E se derrubar é pênalti. Falou? Então aqui, galera, dando sequência ao conteúdo, veja, nós falamos da voz ativa e da voz reflexiva, certo? Agora nós vamos entrar na voz passiva. Acho que é a parte mais chata do negócio. É o seguinte, se a voz ativa o sujeito pratica ação, se na voz reflexiva o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo, então na voz passiva, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, o sujeito, ó, ele sofre a ação. Então, essa é a informação principal, o sujeito sofre ação. Guarda isso aí, isso é fundamental. Cada conceito é importante. Agora, vamos para dentro do cara. A tua voz passiva, ela pode ser analítica ou ela pode ser sintética. Preste atenção. O sujeito vai sofrer ação, tanto aqui quanto aqui. Agora a particularidade. Quando você tiver uma voz passiva analítica, você sempre terá uma locução verbal, ó, com os verbos ser, estar, ficar, mais particípio. Beleza? Na voz passiva analítica, pode surgir um cara chamado agente da passiva. Nada mais é que o seguinte, o agente da passiva, ele é um termo preposicionado, tá vendo? Ele pode vir com a preposição de ou com a preposição por, e aí é aquele cara que pratica ação. Então, o agente da passiva é um termo preposicionado que pratica a ação. Beleza? Ele pode aparecer ou não, tá, pessoal? O que é determinante na voz passiva é o sujeito sofrer ação, se é analítica ou sintética, é o detalhe, ó, a locução verbal. Beleza? Então, tá. Dá uma olhadinha. A questão foi resolvida pelo professor. Tá vendo? Você vai observar o seguinte. Aqui está o meu sujeito. Ó. A questão, ela está praticando ou ela está sofrendo ação? Está sofrendo, certo? Beleza, está sofrendo ação. E quem é que está praticando a ação de resolver a questão? Sou eu, o professor. Então, veja. Este camarada aqui, ó, que é o meu sujeito, está sofrendo ação. Ó. Aqui. Sofre ação. Tá vendo? Então, este camarada é chamado de sujeito paciente, ó, quando sofre ação. Este camarada que pratica ação, ó, é chamado de agente da passiva. Vou marcar aqui, ó, pratica ação. Ó. Aqui. Pratica ação. Ó. Agente da passiva, sujeito paciente é o cara que sofre ação. E veja, é uma passiva analítica, ó. Aqui é a minha locução verbal, ó. Ter, estar, ficar, ó, mais particípio, ó. Tá vendo? A estrutura que o tio colocou aqui em cima. Então, tranquilo. Então, tenho aqui, ó, a tal da voz passiva analítica. Ó, analítica. Certo? Aqui em cima. A escola está cercada de policiais. Veja, a escola, ela está praticando ou sofrendo ação? Aí você nota no contexto claramente que os policiais estão cercando a escola, né? Ó, meu agente da passiva, ó. Agora eu coloquei a preposição de, tá vendo? Aqui já tinha a preposição por. Claro que ali tem uma contração. Por, mais o artigo o. Então, ó, a escola, ela está sofrendo ação, ó. É o que eu vou chamar de sujeito paciente, ó. E claro, aqui a minha locução verbal, ó. Ser, estar, ficar, mais particípio. Tá vendo? Então, pratica, sofre. Então, aqui, ó, minha voz passiva, analítica. Ó. Beleza? Aqui, de novo, ó. O prédio ficou rodeado por manifestantes. Veja que os manifestantes estão praticando ação, ó, de rodear o prédio, tá vendo? Se esses caras praticam, então o prédio, ó, sofre ação, ó, que vai ser o meu sujeito paciente. Agora, ó, já coloquei, ó, verbo ficar, ó, mais particípio, tá vendo? Como o sujeito sofre ação, ó,
Então eu tenho a tal da voz passiva analítica, ó. Tá vendo? Beleza. Agora, dá uma olhadinha nessa frase. Você acha que ali você tem voz passiva ou não? E aí? 3 segundos, gente, para você pensar. E aí? Olha para o sujeito. Isso. Ó, a matéria será explicada amanhã, após o intervalo. Tem voz passiva? Tenho sim. Ué, professor, mas eu não estou vendo ali o agente da ação. Beleza. O que vai acontecer? Por isso que eu estou falando para você prestar atenção no conceito e na estrutura. Você vai observar que a matéria, ela vai ser explicada por alguém, não é? Ou seja, essa pessoa que vai praticar a ação de explicar, ela não está ali. É o que a gente diz o seguinte, você vai aprender isso quando fizer a transposição. O que aconteceu? Quando eu saí da ativa para a passiva, né, o meu sujeito ele estava indeterminado. Se o meu sujeito está indeterminado, quando eu vou para a voz passiva, o meu agente ele fica indeterminado. E aí, o que a gente faz por macete? Claro, você vai observar aqui, ó, que o cara está sofrendo ação, ó, que é o meu sujeito paciente. Você vai notar a locução verbal, ó. Se ele está, fica mais particípio, tá vendo? O que você faz? O que nós costumamos fazer? A matéria será explicada, aí eu jogo isso aqui, ó. A matéria será explicada por alguém, ó. Só para você notar que o agente da passiva ele está aqui, só que ele está indeterminado. Isso aqui é um macete, ó. Então, o meu agente da passiva está indeterminado, tá vendo? Ó, indeterminado. Beleza. E aí eu cravo sim. Eu tenho a minha estrutura, eu cravo sim. Que apesar do agente da passiva estar indeterminado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O meu sujeito está sofrendo ação, ó. Então aqui não muda nada. Eu continuo tendo uma voz passiva analítica, ó. Analítica. Certo? É só para você ficar esperto, porque volta e meia isso acontece. É só para você não ficar perdido. Vai observar o sujeito e olha para a estrutura do verbo. Tudo bem? Beleza? Agora aqui, eu tenho a voz passiva sintética. É a mais perigosa. Na voz passiva sintética, você sempre terá a presença da partícula C, ó, que a gente chama de PA, ó, partícula apassivadora. Sempre vai aparecer. Só que a técnica vai ser a seguinte. Como eu havia falado no outro bloco, vai acontecer sempre uma confusão se o C é uma partícula passivadora ou se o C é uma partícula de determinação do sujeito. Então, preste atenção, você vai trabalhar exatamente como eu coloquei ali. Sempre que o C for uma partícula passivadora, o que vai acontecer? O teu verbo, ó, ele sempre vai concordar com o substantivo, pronome ou palavra substantivada sem preposição. Porque este elemento sem preposição, na verdade, ele vai ser o teu sujeito paciente. Então tem que ser tecnicamente. A única coisa que pode te atrapalhar aqui, eu acho, é se você ainda tiver dificuldade em identificar substantivo, adjetivo, advérbio, porque aí você pode se enrolar e aí você vai acabar errando a questão. Mas se você souber diferenciar bem substantivo, adjetivo e advérbio, acredito que você não vai fazer confusão aqui. Ah, e preposição. Tem que saber as preposições, senão você não vai conseguir identificar o cara com tranquilidade. Eu montei uns exemplos bem tranquilos, só para você pegar a ideia. E claro, já visando também a um passo futuro. Esta parte aqui ela vai ser bastante utilizada lá na parte de concordância verbal, entendeu? Na parte de concordância verbal. Só que lá, claro, você já tem que estar com isso no sangue, que é para você chegar e identificar se a frase está certa ou errada em relação à concordância. Então, você tem que bater o olho e saber se é PA ou PIS, para você aplicar a técnica certa e matar a questão. Beleza? Olha só. Fiz assim. Aluga-se algum filme. Tá vendo? Aí eu tenho o seguinte, eu tenho o verbo e tenho a partícula C. Eu posso afirmar que esse C é uma partícula apassivadora? Aí você vem aqui, ó. É claro que eu posso.
Veja que filme é o meu substantivo, ó. Tá vendo? É o meu substantivo sem preposição, ó. Ou seja, este camarada aqui, ó, vai ser o meu sujeito. Se o núcleo do sujeito está no singular, o meu verbo, ele fica no singular. Veja aqui abaixo, ó, o que eu fiz? Peguei filmes, ó, que é o meu substantivo sem preposição, e passei para o plural, ó. Olha o que o verbo faz. O verbo concorda com o núcleo. Tá vendo? Por isso você tem essa questão, ó. O núcleo do sujeito, ele nunca poderá estar preposicionado. Nunca. Guarda essa informação, ela é importante. Então, ó, veja, este camarada aqui, ó, também é uma partícula passivadora. Se você quiser fazer meio que uma prova real, você pode fazer assim, ó. Algum filme é alugado. Ou alguns filmes são alugados. É como se fosse uma prova real, entendeu? Que aí você consegue fazer a transposição para a voz passiva. Só que é analítica, no caso. Aí você confirma. Então, ó, partícula passivadora, partícula passivadora. Vou colocar aqui, ó, só para você não esquecer, ó. Ó, alguns filmes, ó, são alugados. Ó, são alugados. Alguns filmes são alugados por alguém. Se você quiser botar um macete para você enxergar que tem um agente da passiva só que indeterminado. Então, beleza. Tanto aqui quanto aqui, ó, eu tenho a tal da voz passiva sintética. Ó. Aqui. Voz passiva sintética. Ah, professor, então, sempre que eu tiver a partícula passivadora, a voz é passiva, só que sintética. É. E quando eu tiver locução verbal, ser, estar, fica mais particípio, eu tenho uma voz passiva analítica. É isso aí. É isso aí. Dá uma olhada neste exemplo aqui. Observava-se, naquele instante, o falar da jovem. Aí você vem, pô, o verbo está aqui. Eu tenho a partícula C. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, ó, instante, que é um substantivo, só que ele não pode ser o sujeito. Porque naquele você tem preposição em mais aquele, ó. Se tem preposição, eu já sei que esse cara não pode ser o núcleo do sujeito. Aí, eu tenho um artigo aqui, ó. Tá vendo? O que esse artigo está fazendo? Ele está substantivando a palavra falar, que era um verbo. Então, este malandro aqui, ó, passou a ser o meu substantivo sem preposição, ó. Certo? Veja que o verbo está concordando com o núcleo, ó. Aqui. E aí, se você quiser, pode fazer aquele esquema. O falar da jovem era observado por alguém naquele instante. Beleza, fiz a prova real. Então, este camarada aqui, ó, vai ser o meu sujeito paciente. O meu C é uma partícula apassivadora, então eu tenho aqui a tal da voz passiva sintética. Morreu. É só isso. É tecnicamente. Tá vendo? Nada demais. Como eu falei, a única coisa que vai te atrapalhar aqui é se você não souber identificar substantivo e preposição, principalmente. Aí já era. Agora, olha a diferença. Aí eu te pergunto assim, aqui, esta frase, ela pode estar na voz passiva sintética? Aí você vai analisar tecnicamente, aí você vai lá, pô, vai dentro daquilo que eu falei. Pô, eu tenho um substantivo ali? Tenho. Qual é? Tá. O substantivo dinheiro. Beleza, tá aqui, ó. Mas ele pode ser o sujeito? Não, né? Por que não? Porque ele está, ó, preposicionado, ó. O núcleo do teu sujeito nunca pode estar preposicionado. Então veja, se eu não tenho substantivo, pronome, nem palavra substantivada sem preposição, o C não é PA. Ô professor, então esse C vai ser o quê? Você consegue me falar quem é que está precisando de dinheiro? Não, né? Beleza. Sabe por quê? Porque este camarada aqui, ó, vai ser chamado de PIS. PIS, o que é isso, professor? É partícula de indeterminação do sujeito. Partícula de indeterminação do sujeito. Pô, professor, mas e aí? É a voz?
sempre que o C for PIS, o que, que vai acontecer? Você vai notar que alguém precisa de dinheiro, você só não sabe quem é esse sujeito. Mas alguém, esse verbo é um verbo de ação. Ou seja, aqui você vai ter uma voz ativa. E um detalhe importante, sempre que você for PIS, este verbo aqui, ó, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, pô, pode acontecer também assim. Você pegar uma questão para resolver, haver a partícula ser e o verbo está no plural. Aí fica fácil. Porque se o verbo está no plural e tem a partícula ser, você já sabe que não é PIS. E aí, claro, você vai desenrolar a frase, você vai achar um substantivo sem preposição concordando com o verbo. Aí você vai constatar que esse ser vai ser uma partícula apassivadora, certo? Ó, dá uma olhada nessa. Posso afirmar que aqui eu tenho voz passiva sintética? Aí você vai trabalhar a técnica. Vamos lá, o verbo está na terceira do singular, mais a partícula ser. Tá. Mas olha ali, eu tenho algum substantivo, pronome ou palavra substantivada sem preposição? Não. Veja, feliz é um adjetivo. Aqui é um advérbio. Ou seja, eu não tenho aquela estrutura que eu citei ali. Ou seja, o ser já não pode ser PA. Aí eu te pergunto, você sabe quem é que vive feliz aqui? Não. Por que você não vai conseguir me falar isso? Porque aqui eu estou indeterminando, ó, o sujeito. Ó. O ser é PIS. Se o ser é PIS, eu sei aqui que a voz é ativa. Aqui, olha este exemplo. Paga-se bem aos funcionários. Eu tenho a partícula ser, pague bem é um advérbio. Funcionários poderia ser o sujeito? De jeito nenhum. Primeiro detalhe, porque ele está com preposição. Um outro detalhe também é que o meu substantivo aqui está no plural. Ó. Tá vendo? Se você olhar, o verbo está no singular. Ó. Alguém paga bem os funcionários. Eu só não sei quem é. Porque, de novo, eu indeterminei o meu sujeito. Ó. Então, aqui a voz ó, ativa. Alguém paga bem os funcionários, eu só não sei. Veja que o meu verbo ali está indicando uma ação. Então, beleza. Agora, olha o de baixo. Vê se você consegue perceber. Então, ó, eu tenho o meu ser, ó, tá aqui na frente porque o não está traindo. Beleza? Eu tenho o meu verbo. Qual é a tua missão agora? Veja se você consegue identificar o substantivo sem preposição concordando com o verbo. Vê aí. Aí você vem, ó, escola. É um substantivo, mas não pode ser o sujeito, porque aqui, ó, você tem preposição, ó. Tá vendo? Não dá para ser. Textos também é um substantivo, mas não pode ser o núcleo do sujeito, porque tem preposição, ó. Ah, professor, leitura. Leitura é um substantivo. Beleza. E também é um substantivo. Ó, veja que isso aqui é só um artigo. Ó. É um substantivo, ó, tem preposição. Veja que ele está no singular, assim como o verbo. Ó. Aqui. O verbo não tem que concordar com o sujeito? Então, olha o meu verbo concordando com o meu núcleo. É o meu substantivo sem preposição. Ó. Singular, singular. Se você quiser provar, você pode fazer. Ó. A leitura não é incentivada por alguém. Então, eu confirmo. Ó. O meu ser é uma partícula apassivadora. Ó. E, claro, isso aqui ó, é o meu sujeito paciente. Beleza? Então, ó, morreu a questão. O C é PA e aqui eu tenho a tal da voz passiva sintética. E aí? Tudo bem, rapaziada? Veja, é tudo tecnicamente. Vocês vão ter que treinar isso em casa com muita calma. É fácil? Não, não é muito fácil. Parece fácil. Eu desenrolando aqui. Só que em casa você vai ter que perder um tempo, vai ter que internalizar esses conceitos para você pegar com tranquilidade, certo? E não se enrolar nas questões. E aí, claro, na próxima aula você já vai ter, por exemplo, tipos de sujeito. Que aí, de novo, eu vou voltar com isso. Depois, concordância verbal. Mais uma vez, eu vou misturar esse conceito. Então, você vai carregar isso até o final, certo?
Então, é bom você perder um tempo e treinar bem legal isso aqui. Um outro ponto. Eu tenho aqui a transposição da voz ativa para a voz passiva. Vamos lá. Eu coloquei um esquema aqui para tentar facilitar a tua vida. Eu coloquei aqui ativa e passiva. O sujeito da voz ativa, o que ele vai virar? Ele vai virar o agente da passiva, quando você fizer a transposição. O teu objeto direto, ele vai virar o quê? O sujeito paciente, quando você sair da ativa para a passiva. Beleza? Pô, professor, mas eu não lembro esse negócio de objeto direto. Calma, eu vou explicar. O objeto direto é aquele complemento verbal sem preposição. Como aconteceu aqui, ó. Por exemplo, coloquei essa frase aqui na voz ativa. Tá vendo? Então, ó, o pássaro é o sujeito. O pássaro beberá a água. Veja aqui, quem bebe, bebe alguma coisa. O que ele bebeu? A água. Veja que este camarada aqui, ó, é o meu complemento sem preposição, ó, que é o que eu chamo de objeto direto. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Tá vendo? Pontuei. Aí agora você vai aplicar, ó. Você vai cruzar, ó. O cara que é o objeto direto, ó, na voz ativa, o que ele vai virar? Sujeito paciente. Então, vou fazer, ó. Vou fazer aqui, ó. A água. Olha o verbo. Agora, isso aqui é importante, ó. O verbo não está no futuro. Não está no futuro do presente. Então, quando você fizer a transposição, o teu verbo ele vai ter que ir para o mesmo tempo. Só que, claro, quem é que vai fazer isso? O verbo auxiliar. O verbo auxiliar vai para o mesmo tempo do verbo da voz ativa. Ué, professor, então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. A água, ó, será... A água será bebida pelo pássaro. Ó. Aqui. Ó, a água será bebida pelo pássaro. Então você vai notar o seguinte. Ó, o objeto vira o sujeito paciente. Ó, o sujeito vira o agente da passiva. Se o verbo está no futuro do presente, então o meu verbo auxiliar também vai para o futuro do presente. Um detalhe, o meu particípio vai concordar em gênero e número com o meu sujeito. Ó. Se eu tivesse colocado aqui, beberá as águas, então ficaria assim, as águas serão bebidas pelo pássaro, certo? O mais importante, principalmente, é você notar essa questão aqui, ó, do tempo verbal. Ó. É fundamental que você note isso. É fundamental. Porque numa questão de transposição, se você fizer assim, a água foi bebida pelo pássaro, perdeu. Numa questão de transposição, você erra. Porque você tem que fazer exatamente como está aqui. Ó. Tudo bem? Aqui, um outro exemplo. Joaquim ofereceu café aos estudantes. Agora você vai notar que eu tenho dois complementos. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu coloquei uma observação. Ó. Porque tem concurso que faz assim também. Assinale alternativa em que não há possibilidade de ter voz passiva. Aí você vai guardar o seguinte. Para existir a possibilidade de voz passiva, o teu verbo ele vai precisar ser transitivo direto ou direto e indireto. Pô, professor, agora complicou. Direto eu até entendi, que ele pede um complemento sem preposição. Pô, mas agora direto e indireto? Sim, direto pede um complemento sem preposição. Transitivo e indireto pede um complemento preposicionado. Como está aqui, ó. Quem precisa de alguma coisa, tá vendo? Isso é um objeto indireto. Então, se o verbo é transitivo direto e indireto, então ele vai pedir um complemento sem preposição e outro com preposição. É transitivo direto e indireto ou bitransitivo. É só isso. Então, eu vou pontuar para você ver. Ó. Aqui está o meu sujeito. Ó. Meu sujeito. Veja que quem oferece alguma coisa a alguém. Ó. Aqui.
Tá vendo? Complemento com preposição, objeto indireto. Complemento sem preposição, ó. Objeto direto. Ah, professor, mas aí na hora de fazer transposição, o que te importa na transposição? É isso aqui, ó. Sujeito e o objeto direto. E, claro, o tempo verbal, né? Então, eu ofereci, tu ofereceste, ele ofereceu. Então, veja que o oferecer está no pretérito perfeito. Então, quando você fizer a transposição, o teu verbo auxiliar precisa ficar no mesmo tempo do verbo da voz ativa. Ou seja, vai ficar no pretérito perfeito. Então, eu vou cruzar, ó. Vai ficar assim, ó. O café foi oferecido aos estudantes por Joaquim. O café foi oferecido aos estudantes por Joaquim. Acabou, ó. Foi oferecido, ó. Foi. Eu fui, tu foste, ele foi. Está no mesmo tempo. O café virou sujeito paciente, Joaquim virou agente da passiva. Acabou. É isso aí. Então, eu vou colocar o cara aqui, ó. Vou colocar o cara aqui, ó. O café foi oferecido aos estudantes, ó. Aos estudantes por Joaquim, ó. Aqui. Pronto, ó. Por Joaquim. Tá vendo? Então, o cara tá feito, ó. O cara tá feitinho. Beleza? Deixa eu só dar uma subida nisso, para vocês conseguirem enxergar. Ficou um pouco fora ali da tela. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Tá, agora tá. Ó, o café foi oferecido aos estudantes, ó, por Joaquim. Vou botar aqui, ó. Por Joaquim. Tá vendo? Então, beleza. Então, aqui, ó, o meu sujeito. Paciente. Ó, pretérito perfeito. Meu particípio concordando de gênero e número. O meu sujeito, ó, o café. E aqui, ó, por Joaquim, que é o cara que está praticando a ação, ó, que é o meu agente da passiva. Beleza? Então, morreu. A transposição está feita. É sempre isso, gente. Sempre isso. Dá uma olhada nessa. A idosa tinha presenciado a briga. Observa o seguinte. Aqui, eu tenho uma locução verbal, ó. Tá vendo? Eu tenho o tal do tempo composto. Veja que aqui, ó, a idosa pratica a ação e que presencia alguma coisa. Um detalhe. Se aqui eu tenho uma locução verbal composta por dois verbos, quando você fizer a transposição, o que você vai fazer? Você vai aumentar mais um verbo. Vai entrar mais um verbo auxiliar. Então, você cruza. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. A briga tinha sido presenciada pela idosa. Ali. Tá vendo? Aqui é a minha locução verbal, ó. Ela tem 3 verbos, ó. Tá vendo? Olha o meu verbo auxiliar. Olha aqui, ó, o meu sujeito paciente. E aqui, ó, o meu agente da passiva. Veja que o meu particípio está concordando em gênero e número com o meu sujeito. Ó. Acabou. Tá vendo? Beleza? Um outro detalhe. Venderiam a casa. Observe que o sujeito é indeterminado, tá vendo? Eles venderiam a casa. Eles quem? Não sei. Eu coloquei o verbo na terceira pessoa do plural, não tenho referência. Então, o sujeito é indeterminado. Pô, se você viu aqui que o sujeito vai virar o agente da passiva, se o sujeito está indeterminado, o teu agente da passiva também vai ficar indeterminado. Por isso surgiu aquele bisuzinho de você colocar o por alguém. Por causa disso. Beleza? No mais, bobagem.
você vai fazer a mesma coisa. Ó, quem vende, vende alguma coisa, ó, objeto direto. Ele vai virar o agente da passiva. Olha o meu verbo. Não está no futuro do pretérito? Está. Então, o meu verbo auxiliar vai para o mesmo tempo do verbo da voz ativa. Então, vai ficar, ó, vai ficar assim, ó. A casa seria vendida. Tá vendo? O objeto vira o sujeito paciente, ó. Futuro do pretérito, particípio concordando com o sujeito. Veja, como o sujeito está indeterminado aqui, ó, vou jogar o eles para ficar vago, ó. Então, o meu agente da passiva também vai ficar vago, ó. Aí eu jogo o tal do por alguém, ó. Tá vendo? A casa foi vendida por alguém, porque eu não sei quem é esse alguém. É só para você ver, ó. Então, o teu agente da passiva vai ficar indeterminado, certo? É só isso, mais nada. Simples assim. Agora, pode acontecer também um processo inverso. Por exemplo, aqui eu te dei uma frase na voz passiva, analítica. Eu quero que você passe para ativa. Você vai fazer o mesmo procedimento. O primeiro detalhe é, você tem que identificar os elementos. Então, eu tenho aqui a minha locução verbal, ó. Olha o meu verbo auxiliar, está no mais que perfeito. Isso é importante porque eu sei que o meu verbo principal vai ter que ir para o mesmo tempo do verbo auxiliar. Então eu noto que o prédio é o meu sujeito paciente e eu sei que o fiscal é o cara que está praticando a ação de destruir. Vai ser o meu agente da passiva. Beleza! Agora é só você fazer o processo inverso. Se o sujeito vira o agente da passiva, então você volta. Então o agente da passiva vira o sujeito. Se o objeto direto vira o sujeito paciente, o sujeito paciente vai virar o objeto direto. Acabou. Então vou fazer o processo, ó. Então vou fazer aqui, ó. O fiscal. Ó, o fiscal. Agora, como é que vai ficar o verbo da voz ativa? O fiscal destruíra. Ah, moleque, achei que você ia errar, hein? Ó, o fiscal destruíra o prédio, ó. Aqui. O prédio. Veja, quem destrói alguma coisa, ó. O cara que sofre aqui é o cara que sofre aqui, ó, que é o objeto direto. O cara que pratica aqui é o cara que pratica aqui, que vai ser o sujeito da voz ativa. Certo? Beleza? Hoje foi brabo, não foi? Fala tu. Tá cansado aí hoje, que eu tô vendo o teu olhar fundo aí, olhinho pequenininho. Hoje foi pauleira. Mas é uma aula para você ver e rever toda vez que der saudade. Ou toda vez que você começar a esquecer o conhecimento. E isso aqui aparece em todo bom concurso militar. Isso é fundamental. Tem que estar com isso na mente. Beleza? Ainda está faltando um pontinho, que são os verbos abundantes. Mas é uma coisinha rápida, uma coisa tranquila. Beleza? Então, faz o seguinte. Vou tomar mais um café aqui, vou encher o quadro. Você vai lá, joga uma água no rosto, que eu estou vendo que você está aí transtornado. Beleza? Dá uma atualizada no WhatsApp, vê quem mandou mensagem. Pai bola, volta rapidinho, para a gente terminar. Valeu? Então valeu, rapaziada. Até daqui a pouco.